Uma decisão histórica do Supremo Tribunal Federal e que envolve uma devolução de SMS. Um imposto que teria sido recolhido, e decisão do Supremo não põe no condicional, põe como algo definitivo, recolher um imposto a mais do que deveria de empresas que vão ter a oportunidade de receber esse dinheiro de volta. Como é que o governo vai fazer isso? Não sabemos. Aliás, parte do governo se programou para isso, até achava que poderia ser um tombo maior, mas é um rombo gigantesco. Nós vamos conversar sobre isso. Já estamos com o Rafael aqui, Maria? O Rafael já está aqui conosco. O Rafael Marcondes, advogado especialista em direito tributário da Pinheiro Neto Advogados. Oi, Rafael, como vai? Boa tarde. Na híbrida 2, agora sim. Rafael, você está com a gente? Você está me ouvindo? Sim, ouço sim. Vocês me ouvem bem? Maravilha, estou te ouvindo. A gente, para falar dessa decisão do STF, sobre uma decisão que vai impactar muito nas contas do governo, voltando no começo desse governo, um dos principais alicerces da estruturação econômica desse novo mandato seria a reforma tributária. E a gente ouviu ao longo do tempo da reforma tributária uma busca incessante por um valor. 1 trilhão, 1 trilhão,2 trilhão, mas se fechar em 900 bilhões está legal. E sempre girando em torno de um número que seria o ideal para aquela reforma tributária. Veio a pandemia, o governo disse que gastou mais de 700 bilhões de reais, ou seja, a reforma tributária foi para o espaço em termos de economia, de grana ao longo de um período. E agora vem um outro tombo de bilhões também. Era possível, ou você lembra de algum outro tombo histórico que pode afetar um governo de uma maneira tão contumaz como essa decisão do Supremo, uma legítima decisão do Supremo Tribunal Federal, que não tem mais espaço para ser contestada? Então, boa tarde a todos. Assim, eu acho que é importante a gente pontuar, a decisão de fato é um caso emblemático que envolvia quantias substanciais, isso é inegável, tanto é que foi apelidado pela mídia técnica de o caso do século, mas a verdade é a seguinte, esse caso já está decidido desde 2017. Né? A Fazenda entrou com embargos de declaração, levantando pontos que muitos deles eram completamente descabidos, muito mais para protelar o pagamento de uma despesa, da devolução do dinheiro dos contribuintes, sendo bastante claro, do que como uma medida eficiente e que pudesse gerar resultados. Então, em cima da pergunta que você me coloca, eu acho interessante trazer para a reflexão de todos o seguinte ponto. Se desde março de 2017 já era sabido que o governo teve uma decisão contrária, que deveria devolver uma quantia bilionária, como mesmo a Fazenda Nacional apontou, não caberia já nesse momento, sabendo que o recurso que eles apresentaram era um recurso que tinha poucas perspectivas de sucesso, já não provisionar essa dívida, já não tomar medidas adequadas para levantar esses fundos e honrar com as suas obrigações? Essa é a provocação que eu faço, porque nada foi feito, e aí chega-se agora no momento do julgamento e o governo fala-se surpreendido. Eu entendo ele ser surpreendido por um evento como a pandemia, que era imprevisível, mas uma situação como essa, em que já havia uma clara sinalização do Supremo contrária ao entendimento da Fazenda Nacional, eu sinceramente não consigo encontrar algo muito razoável que justificasse esse assombro com que foi tratada essa decisão. Doutor Rafael, Sônia Blota aqui, um grande prazer tê-lo aqui no Bandeirantes Acontece. Enfim, e se isso pegou o governo de surpresa, você calcule a gente, né? Então eu gostaria que o senhor falasse sobre o impacto que isso pode causar na economia nos próximos meses e principalmente já de imediato, né? Já que isso pega todo mundo de surpresa, inclusive o governo que se disse surpreso de algo que o senhor mesmo colocou que é de 2017. Pois bem, assim, essa falta de previsibilidade, de uma gestão mais organizada das finanças públicas, ela deve impactar
no dia a dia de todos. E eu imagino em que medida. O governo não tem outra fonte de receitas que não os tributos. Ele não tem empresas, ou mesmo as receitas que são em empresas públicas ou com participação pública, elas não são representativas em termos de arrecadação para o governo federal. Então, duas são as soluções que acho que os contribuintes podem esperar. Uma é aqueles que têm direito de recuperar esse valor, eles vão passar a encontrar resistência, sofrer resistência por parte da Receita Federal em reconhecer esses créditos. Então, eu imagino que possam ser criadas burocracias ou outros entraves, né, para tentar mitigar as perdas do governo. E o segundo aspecto, que eu acho que é mais previsível, é o seguinte: seria esperar um aumento de tributos. Só que aumentar a alíquota dos impostos nesse momento em que o governo já não goza de uma popularidade boa, seria quase que dar um tiro no pé. Então, acho que a grande perspectiva e cenário que eu consigo visualizar para essa situação é o governo acelerar o projeto de reforma tributária, e aí, sob a roupagem da reforma tributária de trazer uma simplificação, uma modernização de toda a estrutura tributária brasileira, embutir essa perda que ele teve aí de forma disfarçada no corpo da reforma tributária. Eu acho que é isso que todo mundo pode começar a esperar. Doutor Rafael, boa tarde. Majoritariamente foi apoiado ali a posição da relatora, a ministra Carmen Lúcia, que favoreceu a exclusão do ICMS do PIS/COFINS, valendo a partir de 15 de março de 2017. É claro que há uma exceção, né, que são aqueles que entraram com ações antes disso. Então, por exemplo, quem entrou com ação em 2015, isso é retroativo até 2010, é isso? Quem entrou antes dessa data, esse corte que foi feito antes de 15 de março de 2017, ele vai ter direito a recuperar os 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação. Então, vamos supor alguém que entrou em 2016 com a ação, ele vai poder recuperar os valores que ele pagou indevidamente até 2011, além dos períodos posteriores, né, à data do ajuizamento da ação. Então, ele tem essa questão da modulação de efeitos, para tentar explicar, ela preserva o direito dos contribuintes que entraram antes de 15 de março de 2017 de recuperar seus créditos para os 5 anos anteriores à ação, e para quem entrou depois dessa data de março de 2017, ele vai poder recuperar seus créditos sempre esbarrando, né, nesse limite. Então, se ele entrou com uma ação em 2019, ele só vai poder recuperar 2 anos. Se ele entrou em 2020, 3 anos. O 2017 acaba funcionando como um marco limitador para a recuperação de créditos no passado. Em relação aos anos posteriores ao ajuizamento da ação, não, esse contribuinte vai ter o direito dele preservado. Esse parecer da ministra Carmen, que foi acatado pela maioria, foi comemorado, inclusive, no Ministério da Fazenda, dizendo que o impacto será bem menor, né? Porque, inicialmente, o governo falava numa cifra ali gigantesca de 250, 270 bilhões de reais. Mas o impacto será bem menor. No entanto, vale notar, e eu queria saber do senhor o quanto isso impacta nos cofres do governo, nas contas públicas, porque o ICMS destacado é o indicado na nota fiscal e o recolhido é o imposto efetivamente recolhido depois de descontados os créditos permitidos. Então, o destacado é superior. Então, isso significa um impacto um pouco maior do que se fosse o ICMS realmente pago, né? Acho que essa decisão, para quem não é do âmbito tributário, é um pouco complicada de digerir. Assim, de uma forma simples, o que eu acho que dá para tentar explicar para os nossos ouvintes aí é o seguinte: imagina qual que é o racional que foi adotado nessa situação.
Vou imaginar que eu tenho uma conta para pagar. Eu posso pagar essa minha conta só em dinheiro, em espécie, ou posso pagar essa conta no cartão de crédito. Ou, eventualmente, posso fazer ainda meio a meio, um pedaço em dinheiro, um pedaço no cartão de crédito. O que o governo veio, por meio da Fazenda Nacional, com a tese de defesa? Ele falou, olha, eu só vou considerar que você está pagando aquilo que você paga em dinheiro. O que você utiliza em outros tipos de moeda, por exemplo, no cartão de crédito, eu não admito como sendo um dinheiro que você gastou. E esse argumento ele é um tanto quanto falacioso, porque se a gente for avaliar, eu estou pagando, se eu estou pagando um pedaço em dinheiro, ou um pedaço com cartão de crédito, ou tudo no cartão de crédito, ou tudo em dinheiro, isso é irrelevante. A minha conta está sendo paga. Então, era essa a análise que o STF se debruçou nesse momento, de uma forma bastante simplificada para ver se todos conseguem compreender. Se eu teria direito de recuperar somente o dinheiro que eu desembolsei em espécie, ou se eu deveria também ter o direito de recuperar, além do dinheiro que eu desembolsei em espécie, outros créditos que eu utilizei para pagar o imposto devido. E me parece que, nesse aspecto, andou bem o STF em reconhecer o direito da restituição do ICMS destacado na nota fiscal e não apenas o recolhido pelo contribuinte. E duas questões para finalizar da minha parte, doutor Rafael. Primeiro, se esse reembolso pode ser feito em forma de crédito tributário, é o primeiro ponto, ou seja, impostos futuros aí que a empresa deve recolher e haverá um abatimento. E por quanto tempo isso pode acontecer? E segundo, se não houve mais uma vez, né, isso é uma coisa rotineira, uma demora excessiva do judiciário, finalmente o Supremo, em tomar uma decisão, já que o caso se arrasta, pelo que sei, desde 2007, são 14 anos. Não, com relação à forma de recuperação, via de regra, a forma mais rápida do contribuinte recuperar esse crédito é por meio de compensação. Então, ele fica com um crédito que ele utiliza para pagar outros débitos de tributos federais. Tá? Esse tem sido a forma mais eficiente. É possível também solicitar a devolução desse dinheiro via precatório, ou seja, você vai pedir o retorno em espécie, só que a fila dos precatórios é uma outra novela. Eu acho que o contribuinte que seguir esse caminho, óbvio, é um caminho viável, mas ele tem que estar preparado porque ele vai ter que puxar a cadeira e sentar de novo, porque deve demorar mais um bom tempo até ele receber esse dinheiro. Agora, com relação à demora do STF, você pontuou bem. Esse caso foram 2007, a gente está falando de 14 anos, como você bem colocou, Zaida, e tem mais. A gente tem casos sendo julgados com 30 anos, 20 anos de espera. Né? Se a gente for pensar nesse caso, em 2017 todos os contribuintes acreditavam já ter um fim, que teriam chegado a uma solução. Aí a Fazenda entra com um recurso para protelar a discussão, levar adiante, tentar reavivar algo que já estava decidido, e o Supremo, em vez de decidir rápido, espera mais 4 anos. Onde eu quero chegar, e eu acho que é um ponto que você levantou importante, essa demora toda só contribui com a insegurança jurídica, né? Com a insegurança daquele que quer investir, que quer realizar, desenvolver um negócio no Brasil. Isso faz com que o investidor estrangeiro pense 2 vezes antes de abrir um negócio no Brasil, porque ele não sabe se ele vai ter que pagar ou não. E aí, quando ele vem e abre um negócio dele no Brasil, o que ele faz? Ele começa a repassar esse custo tributário totalmente no preço do serviço ou da mercadoria que ele vende, e quem paga a conta, em última análise, é o consumidor final. Somos nós, eu, você e todos que nos ouvem. Porque, diante de tanta insegurança, ele não sabe se ele tem que pagar ou não o imposto, se ele tem que inserir o ICMS, se ele tem que excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. O que ele faz? Na dúvida, ele inclui o custo do ICMS na base do PIS e da COFINS e repassa para o consumidor final. E aí somos nós os prejudicados.
Doutor Rafael, quando o senhor falou a palavra precatório, os nossos ouvintes já reagiram, falando assim, esquece só daqui a 100 anos. Aliás, eu aproveito para fazer a última de minha parte, doutor Rafael. Eu conheço uma família em que a mãe dessa família, tem 5 filhos, ela acabou de completar 76 para 76 anos. E ela acabou de receber um precatório de décadas. E ela fez o quê? Dividiu entre os filhos, né? Ela não quis desfrutar, falou assim, vou marcar aliás, viúva recente, falou, não vou marcar uma viagem, eu vou dar uma volta ao mundo. Ela preferiu dividir entre os filhos e ela poderia ter aproveitado disso, que é um direito dela, de uma forma muito mais intensa, digamos assim, se o Estado tivesse sido justo com ela, da maneira como deveria. O não pagamento de precatórios, essa fila citada por você, é uma das grandes vergonhas que, entre tantas, que o Estado tem para com o cidadão? Assim, eu posso acho que até concordar com você no sentido de que realmente é uma vergonha, no seguinte sentido, porque nós não podemos atrasar nossos pagamentos, nossas dívidas com o governo. Se pagamos, somos penalizados, nome escrito no CADIM, tem às vezes risco de ter os bens bloqueados, conta, penhora de imóvel, etc. Existe uma agressividade um tanto quanto latente do governo em cobrar as dívidas dele. E quando chega na mão contrária, em que ele é o devedor, ele tem que pagar, aí toda essa eficiência que existe por parte dele na hora de cobrar, a gente não vê na hora de receber. Né? O governo ele age com 2 pesos e 2 medidas. Então, eu concordo com você nesse sentido de ser uma situação um tanto quanto injusta e difícil de se compreender, né? Rafael Marcondes, advogado especialista em direito tributário. Rafael, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua atenção aqui com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Obrigado, uma boa tarde a todos. Sigo à disposição. Obrigada, doutor Rafael. Valeu, até logo.